Salve, salve, companheirada, tá no ar mais um episódio do podcast Justificando, mais uma vez, André Zanardo aqui, apresentador e editor do Justificando. Como você já sabe, a gente tá todas as segundas-feiras, 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, na 98.9 FM. Isso, claro, se você estiver em São Paulo e região. E, claro, estamos aqui firme e forte toda semana no seu player de podcast. Bem-vindo a Mabô, chega aí junto. Hoje a gente tem tweet, é isso? Sim, fala galera, a gente tem um tweet fofíssimo que a gente recebeu de um ouvinte chamado Matheus. Ele mandou: cara, eu amo demais o podcast do Justificando, fiquei um bom tempo sem ouvir, mas André e Mabô, tudo pra mim. E eu fiquei me achando muito, porque essas mensagens queridas são tudo pra mim também. Pra mim também, Mabô, eu adoro a galera publicando. A gente nos stories do Instagram, assim, além de dar maior força na divulgação, dá aquela acariciada nesse nosso coração pandêmico, né? Sim. Então eu já vou aproveitar aí e já mandar um abraço pra Bela Kifuri, pro Charles Francisco, pro Alexandre Libério. Eles também acompanham a gente aí toda semana. Obrigado pra você, cada um de vocês que mandou mensagem aí, dando os pitacos sobre os últimos programas. E aproveita que o programa ainda nem começou, segue a gente nas nossas redes sociais do Justificando e vambora. Então, indo direto ao assunto de hoje, o programa que a gente preparou vai ser uma análise centrada na despedida do Celso de Mello do STF e um pouco também da entrada do novo ministro, o primeiro indicado pelo Bolsonaro. Por isso, a gente trouxe o nosso colunista, que é juiz e autor publicado. Agora ele é finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ciências Sociais, por um estudo que ele fez sobre sentenças de tráfico no Brasil. Bem-vindo, Marcelo Semer. Não é fraco, não. Não é fraco, não. Essa premiação aí me pegou de surpresa. Mas, enfim, vamos lá. Tô contente, tô feliz. Não deu tempo de absorver ainda, né? Porque estamos... Ficou sabendo hoje, né? Fiquei sabendo hoje, tô o dia inteiro fazendo coisa aí. Mas legal. Bom voltar também aqui ao podcast, né? Já faz um tempinho que eu não venho aqui. E legal que é o tema, o legado, a história, enfim, a gestão, mandato do Celso de Mello, né? E depois eu vou contar uma coisinha do Celso de Mello para vocês aí, que tem a ver comigo, que eu fico muito satisfeito em dizer, mas eu estava esperando ele se aposentar. Olha, que maravilha, eu quero ouvir a anedota, tô curiosa já. Também, nossa, e esse timaço, hein, Mabô? Semana passada a gente fala da Sheila de Carvalho que aqui, ganhou um prêmio, na ONU, agora o Marcelo no Jabuti. Então, pra gente fechar a dupla de ouro de hoje aqui, a gente tem nosso grande intelectual para matar saudades dos nossos ouvintes, Márcio Sotelo Felipe, ex-procurador do Estado, mestre em filosofia do direito. Mas, assim, antes de passar a palavra, Márcio, pra gente já dar aquela aquecidinha nessa nossa maratona que a gente tá tendo do Supremo aí, a gente acabou de sair de um programa super quente com o Maurício Dieter, com a Ana Cláudia Pinho, com o Rubens Casara, mas eu também tava doido para te perguntar o que você tá sentindo do Supremo aí nesse segundo semestre? Oi, André, tudo bom? Beleza. Mariana. Bom, antes de mais nada, parabéns para o Marcelo, né? Como eu sou citado no livro, se ele ganhar, eu vou ganhar 1/100 do Jabuti. Eu vou colocar no meu currículo. Tem que cobrar essa porcentagem aí. Vou sim. Bom, o que eu estou esperando do Supremo, André? Não, o que você tá ainda? O que você sentiu esse Supremo nesse segundo semestre aí? Como é que você tá vendo tudo que tá acontecendo? É na expectativa, né? André, nos últimos tempos a gente não tem muita ativa em relação aos... Falando, assim... honestamente. De modo bem geral, né? 12, 13, toda essa coisa. Então, é sempre bom a gente mista e ficar agradavelmente surpreso, né? Uhum. Total. Já vimos que esse programa aí, na hora que chegar pra falar do Cássio, o Márcio vai soltar umas aí. Mas é isso aí então, né? Vambora, Mabô? Time fechado, podcast Justificando começando. O agora ex-ministro Celso de Mello se aposentou do STF depois de 31 anos de atuação na corte.
Ele foi indicado por José Sarney em 1989, menos de um ano depois da promulgação da nossa Constituição Federal, ocupando a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Rafael Maier. O nosso ministro, aí, Celso de Mello, presidiu a corte em 1997 e 1999 e foi o decano, ou seja, o membro mais antigo do tribunal a partir de 2007. Antes do seu ingresso no STF, ele foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, quando, em 1970, passou em primeiro lugar no concurso para o cargo de promotor de justiça. O Celso se formou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e foi o 7º aluno no período republicano a chegar ao cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Tendo atingido o período de aposentadoria compulsória aos seus 70 anos, ele completou 52 anos de serviço público. O ex-ministro se aposentou do STF deixando um acervo de cerca de 2.000 processos, entre eles alguns de grande repercussão. Um dos mais polêmicos que vai ficar na mão do seu substituto é o inquérito que apura se houve interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O outro caso para ficar de olho é uma ação que questiona a decisão de dar o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro, na investigação sobre a suspeita de rachadinha no período que ele era deputado estadual lá no Rio. É possível que volte à corte também, na mão do seu sucessor, um pedido da AGU para que se esclareça qual o alcance da decisão a respeito da criminalização da homofobia, tendo como pano de fundo o princípio da liberdade religiosa. Por fim, vale o destaque de 2 processos que discutem questões relacionadas à pandemia, como uma ação que solicita providências para conter a disseminação da doença em presídios. Outra pede para o governo federal parar de recomendar a cloroquina, sob o argumento de que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Bom, feito esse histórico aí, eu acho que a gente pode começar perguntando para os nossos convidados, para os nossos colunistas, o que fica de exemplo e de legado da atuação do ministro Celso de Mello na corte? Olha, bom, não sei se para quem começar, mas como eu sou mais jovem... Vai, Marcelão. Como eu sou mais jovem, eu vou começar aqui. Bom, no caso só fazer um adendo aí, aquele inquérito, digamos assim, litigam, né, Sérgio Moro e Bolsonaro, já houve a redistribuição, né, o Moro pediu que fosse feito isso e foi redistribuído para o Alexandre de Moraes, que ele não vai sobrar. Ah, então não vai ficar com o Cássio esse. Não vai ficar com o Cássio. Aliás, nem se sabe exatamente, isso aqui acho que ainda não foi discutido, se o Cássio vai exatamente assumir aquele lugar do Celso de Mello ou vai ter alguma remoção anterior, porque no caso do Theori Zavascki houve uma remoção. O Alexandre de Moraes não entrou na vaga do Theori, foi o Faquinha que se removeu de turma. Então não sabemos se vai acontecer a mesma coisa. Pode ser então que esses processos todos eles sejam redistribuídos de outra forma ou são nesses casos específicos? Não, eu acho que esse caso do inquérito já foi redistribuído, não sei exatamente bem por que isso aconteceu, não sei alguma providência de urgência ou não, mas o resto eu acho que vai ficar na cadeira, só não sei se a cadeira vai ser, se alguém vai fazer a dança das cadeiras, que isso é possível fazer, o processo fica na cadeira, mas muda o seu ocupante. E é importante isso, né? Principalmente porque na segunda turma está aquela questão da suspeição em relação ao Lava Jato, que infelizmente, né, o Celso de Mello saiu sem poder opinar, acho que foi uma lacuna muito grande. Agora, eu vou deixar o Márcio falar um pouco mais, mas acho que dificilmente a gente vai ter numa história próxima aí um ministro com a envergadura do Celso de Mello, né? Eu acho que ele foi um ministro maiúsculo. Não vou dizer que eu concordo com todas as decisões que ele tomou, mas eu acho que ele fez exatamente o percurso da Constituição. Eu acho que ele foi importante para isso. Quer dizer, ele entra em 89, mas a partir dos anos 2000 é que a gente vê assim a contundência, a defesa de uma interpretação garantista da Constituição. Mas como o Supremo mesmo foi interpretando a Constituição, incorporando, digamos assim, o que havia de novo na Constituição. No começo demorou um pouco para fazer isso, e eu acho que quando o Celso de Mello foi nomeado, acho que o Márcio tem um pouco de histórico melhor para falar, ele era tido como uma pessoa genial, assim, um promotor de justiça muito capacitado, enfim, ele estava a serviços lá na Consultoria Geral da República e tal. O curioso é que quando ele sai com uma aura de mais capacitado ainda, né? Quer dizer, esse percurso aí só pode ter sido plenamente favorável. Tem só uma coisa que me chama a atenção, que toda hora eu vejo as pessoas, pelo menos da minha carreira, né? Eu sou, digamos assim, o meu lugar de fala aqui, a gente tem que ter juiz de carreira
no Supremo. O Celso de Mello mostrou que não é preciso ser juiz de carreira para ser um juiz do Supremo. Então vou fazer aqui uma paráfrase aí da Simone de Beauvoir: você não nasce juiz no Supremo, você se torna juiz no Supremo. E eu acho que ele é o melhor exemplo de... Acho que isso é um legado que não dá para tirar dele. Ele se tornou um grande juiz lá no Supremo. Eu tô louco para ver quando o Fux vai se tornar ministro. Mas é isso aí, Márcio. Então, André, eu conheço bastante a história do Celso de Mello. Eu conheci ele antes de ele ser ministro supremo, porque eu tinha um amigo comum com ele, e na ocasião ele ainda trabalhava na Casa Civil, né, na via jurídica da Casa Civil da Presidência Pública. Eu estava em Brasília com meu amigo me levou lá para conhecer o Celso de Mello. E ele é uma figura humana extraordinária, gosta de gente, gosta de conversar, que gosta de falar, extremamente tio. É uma personalidade muito, muito agradável, muito interessante. E ele aqui, o Marcelo, sabe, como eu convivi muito com esse pessoal da minha turma, né, de faculdade, muito do Ministério Público, então, sei um pouco da trajetória dele aqui no Ministério Público. Ele era muito discriminado. Na ocasião, estávamos ainda saindo da ditadura, né, o pessoal novo, Ministério Público, progressista, constituiu lá um grupo de resistência, porque a maioria da público era bastante alinhada com a ditadura, né. O pessoal foi bastante discriminado. E uma das referências que eles tinham naquele momento, quando eles ingressaram, era o Celso de Mello, que era também muito discriminado. Ele trabalhava como promotor de registros públicos, procurador de fundações, que tem gente que gosta, né? Não vamos desconsiderar isso, mas é uma coisa muito burocrática. Então eles colocavam o Celso de Mello lá porque ela era persona não grata. Mas ele tinha uma capacidade extraordinária, acabou em Paraná Civil e de lá foi para o Supremo. Agora, sobre a trajetória dele, eu acho que assim, é definitivamente comprometido com princípios, direitos humanos, né? Os votos dele muito relevantes, muito fundamentados sobre a questão dos direitos humanos. Ele é comprometido com o conjunto normativo dos direitos humanos, né? O que é raro a gente encontrar na magistratura, né? Então, chama muito a atenção dele, assim, é um dos autos dele, esse compromisso, alguns votos históricos sobre isso. Dito isto, nem tudo são flores, né? Tem algumas decisões alguns dele, que são pontos fora da curva, né? Mas quando isso aconteceu, Márcio? É mais essa levada lá da Lava Jato aí? Então, eu acho que tem 2 votos dele que eu tenho restrições. Deixa eu falar uma coisinha antes. Assim, em geral, considerando a média da magistratura, dos tribunais superiores e tal, quando o cara dá um voto bom, é um ponto fora da curva. O Celso de Mello é o contrário. Quando ele dá um voto ruim, ele é um ponto fora da curva. Já é excelente. Tem 2 votos dele que eu não gosto, né? Um do Mensalão, né? E outro voto na DPF, que julgou válida a anistia aos autoradores de crimes contra a humanidade. Ele foi a favor, então, de anistiar? Não lembrava disso. Foi a favor, sim. Se você pegar o voto dele, o voto dele tem é um voto muito longo, mas parece que tem 2 Celsos de Mello, né? Ele começa falando sobre a tortura, ele fala uma linguagem muito dura, muito indignada sobre crimes dessa natureza, dura, é metade do voto. Aí vai a segunda metade do voto que ele vota a favor da anistia aos perpetradores, né? Da humanidade da ditadura. Parece que foram 2 pessoas que escreveram o voto. Primeiro o Celso de Mello e o segundo Celso de Mello. O segundo Celso de Mello votou politicamente, né, na segunda parte do voto. E ali havia claramente um acordo que não fazia aquilo. Então, no final, ele acaba... Você começa a ler o voto dele, né, puxa vida e tal. Quando chega no final, ele vota pela improcedência.
jurisprudência. Deu uma manchada aí, né? Deu uma rasurada aí no currículo. Eu diria que foi uma manchada, sei lá, a expressão talvez seja muito forte. Mas enfim, não tem juiz que não tenha a sua... O juiz é um ser humano, né? Ele tem uma visão de mundo, ele tem uma visão filosófica e em algum momento isso transparece, né? O tributo que ele pagou à visão de mundo dele. Em relação ao mensalão, ele foi muito duro, com teses jurídicas esdrúxulas. E a linguagem dele, se você pega os votos dele no mensalão, a linguagem dele é muito dura também. E o mensalão, hoje a gente tem esse estilo, né? O mensalão foi o começo, assim, começou a criar esse caldo de cultura muito conservador, de criminalização da esquerda, foi se desenvolvendo, começa ali tá a semente, o ovo da semente, né? E deu no que deu, né? A postura gerou caldo de cultura, esse caldo de cultura derivou para o fascismo, e o fascismo derivou aí para a eleição de um psicopata para a presidência da República. Quer dizer, evidentemente, muita gente que entrou naquele clima do mensalão não tinha noção do que ia vir, né? Do que ia vir. Então, aí a gente pode dizer, assim, tecnicamente, que é responsabilidade objetiva, né? Não havia dolo, mas é uma coisa que a gente precisa dizer. Mas o momento que ele entrou lá, em 89... comparado com hoje, assim, é um momento pior, assim, para STF. Como é que vocês veem isso? Acho que politicamente, né, também. Deixa eu fazer não um adendo, eu vou concordar com o Márcio aí. Eu que estava falando do mensalão, eu também tinha registrado aqui mais ou menos a mesma observação, que é principalmente, não tanto o voto, mas a contundência na linguagem, né? Até separei um trechinho aqui que ele fala: um projeto criminoso de poder engendrado e implementado pelas altas instâncias, é uma macrodelinquência governamental. Eu diria que mais ainda do que o do Joaquim Barbosa, o voto do Celso de Mello foi o mais carregado. Mas, curiosamente, eu vou usando aqui a expressão do Márcio, também no mensalão nós tivemos 2 Celsos de Mello, né? Esse que dá o voto do mérito original e depois aquele que vai levantar a lebre e vai ser o voto de Nerva, digamos assim, do 6-5, que era o decano, o último a votar, na questão dos embargos infringentes. Quanto à coisa, você percebe que a decisão dele vai ser pela admissão dos embargos infringentes, ou seja, haviam questões que ainda deveriam ser rediscutidas pelo plenário. O Joaquim Barbosa interrompe a votação antes dele votar e ele fala: senhor presidente, eu estou em condições de votar. E o Joaquim Barbosa diz algo como: não, já está muito tarde, vamos deixar para a semana que vem. Nesta semana, o Celso de Mello sofre um assédio da mídia gigantesco, né? Ao final dela, ele vai dar uma entrevista para Mônica Bergamo e vai dizer a seguinte frase: nunca vi uma pressão da mídia tão ostensiva para subjugar um juiz. E é curioso falar isso no mensalão, durante todo o julgamento, o ministro revisor, o Henrique Lewandowski, sofreu isso praticamente diariamente. Mas aquela semana foi uma coisa violenta e a reação dele, votando contra todo aquele aparato de mídia e coisa e tal, no fim, quer dizer, é um outro momento do Celso de Mello no mesmo julgamento. Como disse o Márcio, não só as pessoas são complexas, não são simples, né? Não é uma coisa de que ou jogar lá, e os processos são complexos, as coisas quando demoram também são complexas, e eu acho que assim, ao mesmo tempo que ele foi o mais pesado no voto de mérito do mensalão, por outro lado, ele acabou sendo, digamos assim, o mais significativo, mais representativo, a passagem mais representativa da ideia do poder contra-majoritário do juiz, ou seja, que ele não deve seguir a opinião pública, a mídia e coisa e tal. Acho que foi muito elucidativa essa passagem dele no processo do mensalão. O momento que ele entrou lá em 89,
comparado com hoje, assim, é um momento pior, assim, para STF? Como é que vocês veem isso? Acho que politicamente, né, também. Deixa eu fazer não um adendo, eu vou concordar com o Márcio aí. Eu que estava falando do mensalão, eu também tinha registrado aqui mais ou menos a mesma observação, que é principalmente, não tanto o voto, mas a contundência na linguagem, né? Até separei um trechinho aqui que ele fala: um projeto criminoso de poder engendrado e implementado pelas altas instâncias, é uma macrodelinquência governamental. Eu diria que mais ainda do que o do Joaquim Barbosa, o voto do Celso de Mello foi o mais carregado. Mas, curiosamente, eu vou usando aqui a expressão do Márcio, também no mensalão nós tivemos 2 Celsos de Mello, né? Esse que dá o voto do mérito original e depois aquele que vai levantar a lebre e vai ser o voto de Nerva, digamos assim, do 6-5, que era o decano, o último a votar, na questão dos embargos infringentes. Quando a coisa, você percebe que a decisão dele vai ser pela admissão dos embargos infringentes, ou seja, haviam questões que ainda deveriam ser rediscutidas pelo plenário, o Joaquim Barbosa interrompe a votação antes dele votar e ele fala: senhor presidente, eu estou em condições de votar. E o Joaquim Barbosa diz algo como: não, já está muito tarde, vamos deixar para a semana que vem. Nesta semana, o Celso de Mello sofre um assédio da mídia gigantesco, né? Ao final dela, ele vai dar uma entrevista para Mônica Bergamo e vai dizer a seguinte frase: nunca vi uma pressão da mídia tão ostensiva para subjugar um juiz. E é curioso falar isso no mensalão, porque durante todo o julgamento o ministro revisor, o Henrique Lewandowski, sofreu isso praticamente diariamente. Mas aquela semana foi uma coisa violenta e a reação dele, votando contra todo aquele aparato de mídia e coisa e tal, no fim, quer dizer, é um outro momento do Celso de Mello no mesmo julgamento. Como disse o Márcio, não só as pessoas são complexas, não são simples, né? Não é uma coisa de que ou jogar lá, e os processos são complexos, as coisas quando demoram também são complexas, e eu acho que assim, ao mesmo tempo que ele foi o mais pesado no voto de mérito do mensalão, por outro lado, ele acabou sendo, digamos assim, o mais significativo, mais representativo, a passagem mais representativa da ideia do poder contra-majoritário do juiz, ou seja, que ele não deve seguir a opinião pública, a mídia e coisa e tal. Acho que foi muito elucidativa essa passagem dele no processo do mensalão. Marcelo, fazendo assim um breve levantamento, se a gente for ver, em 2010 ele julga a lei da anistia lá, ele vota a favor da lei e permaneceu do jeito que estava. Em 2011 ele entra para falar da união civil homoafetiva, ele votou a favor, que foi um voto progressista. Em 2016 teve a questão do aborto legal para os anencéfalos, que ele foi a favor também. Aí chega, assim, nesse período ali, ainda em 2014, 2015, rolando o Lava Jato e tal, rola uma preocupação. Ele ali era um juiz garantista ou ele era um voto imprevisível? Assim, tinha gente até falando que ele seria um ponto de equilíbrio. Aí depois chega em 2018, ele vota a favor do habeas corpus do Lula e vota contra a prisão da condenação em segunda instância. O que fica meio estranho é esse período lavajatista aí. Olha, pera um pouquinho. Dessa parte da presunção de inocência, a gente tem que render aí ao Celso de Mello. Ele vota a favor da presunção de inocência desde a época do projeto Ficha Limpa. Ele já tinha advertido isso. Olha. E, salvo engano, foi o primeiro a advertir que isso ia ser uma ruptura à ideia de presunção de inocência. Ou seja, e aliás, acho que o projeto Ficha Limpa é onde, digamos assim, toda essa parte aí foi instrumentalizada, curiosamente aprovada aí, sancionada pelo presidente Lula. E ele era contra isso em razão de afetar a presunção de inocência. No caso da presunção de inocência, e como o Márcio falou, é uma questão de princípios. Ele não mudou mesmo quando o Supremo tinha feito aquela inflexão. Aquela inflexão foi uma inflexão lavajatista, né? Que o Gilmar Mendes, naquela época onde ele estava, digamos assim, dando suporte à Lava Jato, etc., ele foi procurado pelo pessoal da Lava Jato, ele acaba levando os
Supremo a tomar uma decisão contrária, mas mesmo assim o Celso de Mello foi vencido e o Celso de Mello continuou despachando monocraticamente, concedendo, negando a prisão nesses casos, até o momento que isso mudou. Então, assim, eu acho que há certos temas nos quais ele foi principiológico do começo ao fim. A presunção de inocência é um deles. Acho que o Supremo demorou vários anos a entender qual era o sentido da presunção da inocência. Aí ele entende, naquele voto cujo relator foi o Eros Grau, 7-4, aí ele entende e fala, olha, não pode mesmo fazer isso. Essa mudança do Supremo nesse momento, acho que é 2009, acabou tendo vários reflexos legais, né? Foram promulgadas leis acompanhando esse movimento do Supremo. O que aconteceu com a presunção de inocência depois foi aquele surto lavajatista, digamos assim, um momento de privação de sentidos de todo mundo, onde o pessoal voltou para trás e depois se acordou e aí a coisa, digamos assim, foi retomando o seu rumo. Mas acho que nesse quesito, digamos assim, de presunção de inocência, o Celso de Mello foi... No entanto, o Márcio fala, de fato, não existe rosas para ninguém, quer dizer, eu não concordo 100% nem comigo mesmo, né? Que dirá com ele. Eu sempre mudo de ideia. Mas é preciso lembrar disso, que no processo do Mensalão ele foi um dos que advogou a tese lá do domínio do fato, que foi uma interpretação ruim que o Supremo deu, que era uma teoria de cunho material, né, para ver quem é autor, quem é partícipe, e foi transformada por uma teoria de cunho processual, né? Se ele é o domínio do fato, então eu não preciso provar a participação dele. Esse foi um equívoco aí dogmático do Supremo, não foi o único, mas foi um equívoco do qual ele participou também. E agora que a gente retomou aí alguns históricos, assim, desses vários momentos do país que o Celso de Mello pegou, né, porque são 30 anos de corte, foi pegando diversos períodos aí da nossa jovem república. Eu queria perguntar, das decisões, quais vão ser referências, assim, ainda depois da saída dele? Olha, uma coisa que me chama muita atenção quando foi promulgada tal, foi a questão da marcha da maconha, né, a DPF 187, que embora seja uma coisa, não seja assim, que vai envolver muito dinheiro, que vai envolver personalidades, ela envolvia uma questão de princípios muito grande. Quer dizer, toda vez que iam fazer uma movimentação, na véspera, na antevéspera, algum promotor entrava pedido e o juiz proibia, o juiz se colocava na posição de um agente censor. Eu participei de uma marcha que não era a marcha da maconha, mas era depois, da semana seguinte, chamaram de Marcha da Liberdade. Mas mesmo assim... Eu lembro disso, nossa. O promotor falou, não, é liberdade, mas é da maconha também. E pediu a proibição, o juiz proibiu. Só que ninguém deu bola para isso, inclusive a polícia militar, ela fez a segurança da marcha, você é absolutamente tranquila, ficou uma coisa completamente sem sentido, o juiz como agente censor e a segurança pública como garantidor. E acho que o Celso de Mello, digamos assim, botou a bola no peito, parou e falou, não é assim que funciona, e ele deixou clara a situação, quer dizer, naquele voto ele fala sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, ou seja, o discurso de ódio a liberdade de expressão não é ilimitada, o discurso de ódio não fundamenta isso, e ele tem uma passagem dele aqui que eu cito bastante isso aqui, que ele fala o seguinte: quantos heróis nacionais não eram criminosos segundo a lei do tempo que praticaram seus atos, né? E ele vai citar o exemplo do Tiradentes, né, que era um subversivo, foi julgado, condenado à morte, traidor, etc e tal, e hoje é o patrono de várias polícias militares. Eu achei muito interessante isso, porque é uma mostra de, assim, em certos momentos é preciso resistir, é preciso lutar pela liberdade. Para mim, assim, é a coisa que eu mais... imagino que seja a que eu mais vou lembrar dele. Foi muito bom, né? Lembrando ainda que, acho que antes dessa decisão, estava acontecendo nas marchas da polícia bater em todo mundo, entrar com gás lacrimogênio, e foi uma super importante decisão que eu acho que, inclusive, sustentou melhor que a gente não passasse um período pior ali em 2013. Então, quantas vezes a gente não teve que lembrar desse fato, desse voto do Celso, até mesmo perante a polícia, na época que eu atuava como advogado, foi realmente um excelente voto para se lembrar. E em relação a questões pessoais de quem já conheceu o Celso de Mello, o que fica? O que você pode contar pra gente, Márcio? Olha, eu quando fui procurador-geral, peguei um período
muito complicado, né? Que eu tenho muita sorte. Talvez o período mais complexo da Procuradoria-Geral do Estado. Governo, grande dificuldade financeira, administrativa, e havia muitas questões jurídicas que tinham no Supremo, né? Então, eu, em alguns julgamentos, fazer um ritual de ir a Brasília, ir ao Supremo e entregar memoriais para os 11 ministros do Supremo. E cada vez que entrava no gabinete do Celso de Mello, você sabia a hora que você entrava, mas você não sabia a hora que você saía. Por quê? Porque ele fala muito, mas ele fala de uma forma bastante agradável. Ele adora conversar. Eu lembro seguramente 2 vezes de entrado no gabinete dele 7 horas da noite e de saído 9 horas da noite. O conhecimento jurídico dele é uma coisa inacreditável, né? Eu chegava lá com o meu memorialzinho, né, com a tese que a gente ia defender, né, o julgamento em geral era no dia seguinte. Aí ele pegava o assunto, ele nunca adiantava o voto dele, mas ele começava a fazer uma dissertação teórica sobre a questão. Ele ia até, de vez em quando ele pegava o direito do império, pegava as ordenações filipinas, né? Era uma coisa inacreditável e de uma forma extremamente agradável, né? Não era conversa árida de jurista, né? Eu, formação mais de filosofia do direito, teoria geral do direito, do que da dogmática jurídica. Não é uma coisa que me fascina, nunca me fascinou, era a minha profissão. Mas o Celso de Mello transformava isto num show, né? Era um stand-up jurídico. Então ele tem esse lado assim muito, muito agradável e gostar de conversa, de gostar de pessoas. Passei apuros às vezes, porque eu chegava no gabinete, às vezes eu fazia bate e volta para Brasília, né? Chegava de manhã e tinha um avião para voltar às 8 horas da noite, e aí dava o azar de entrar no gabinete dele, ser um dos últimos a entrar, o gabinete que eu ia, e ele começava a falar e o avião, né, vai embora, decolando. E o avião ali, né, chegando a hora de embarcar, de ir para o aeroporto, não tinha como interromper ele. É uma aflição desgraçada, né? Eu passei exatamente esse apuro. A única vez que eu encontrei com o Celso de Mello, aí estava junto com a sua mãe, a gente foi convidá-lo para fazer uma palestra. E como o Márcio falou, um papo maravilhoso, incrível, extremamente erudito, né? E eu olhava lá, falava, o nosso voo vai dar. Aí eu, todo inibido, ela falava, ministro, a gente tem um horário. Não tem problema, meu motorista leva vocês pra lá. Mas mesmo assim, era um problema. No final, o motorista de fato levou a gente para o aeroporto e falou, ixi, aqui vai longe, ele não sai do gabinete antes de 3 horas da manhã, ficava até às 3 horas. O convite que a gente foi fazer, ele foi muito simpático com a gente, mas recusou, porque ele recusava todos os convites. Ele foi um juiz na sua integralidade, a gente queria que ele desse uma palestra, um seminário e tal. Ele não era juiz de dar palestra, ele era juiz de voto, né? Então ele recusou, como recusava sempre. Tinha umas coisas assim diferentes. Ele criticava os colegas que pegavam assessores para ser juiz, ele falava, o lugar de juiz não é assessor, praticamente todos têm, né? Então ele tinha uma fidelidade, digamos assim, aos seus princípios, assim, muito ferrenha. Bom, agora eu acho que a gente podia talvez entrar um pouquinho no STF como um todo, afastar um pouquinho da especificidade do Celso de Mello e olhar para o funcionamento da corte e pensar com vocês o que vocês acham do sistema de nomeação dos nossos ministros. Olha, eu acho que é uma questão, uma tecnicalidade. Eu vejo, acho que tem argumentos pró e argumentos a favor. Assim, não acho que seja uma questão de princípio, né? Cada uma das possibilidades tem vantagens e desvantagens. Mandato tem favor, a vitaliciedade, a forma como é hoje também tem favor. Em vários países democráticos existem várias formas de compor o Supremo.
não vejo isso como uma questão principiológica. Tá, então agora eu vou fazer uma outra pergunta para te apertar. Supondo que estamos nesse sistema atual, o que eu nunca consegui entender é, assim, a gente teve vários governos de esquerda durante mais de uma década aí, e várias nomeações desses governos para ministros do Supremo. Por que teve tanto, entre aspas, erro ou pessoas que a gente achava que talvez fossem agir de determinada maneira mais garantista na corte, aí chega lá, a atuação é completamente diferente? Tipo, o que explica isso? Os caras mudam quando eles chegam lá? É isso que eu queria entender. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, os governos de esquerda cometeram erros crassos. Foi um erro mesmo, não foi ingenuidade. Foram erros. Eu penso que eles não tinham, acho que um certo amadorismo político, né? Eles não tinham a dimensão da importância que tinha a nomeação do ministro do Supremo. Eles achavam que era uma questão central, uma questão vital, que podia ser negociada, que podia ser objeto político, que o Sarney podia indicar um e outros políticos conservadores, fazer um acordo. Acho que faltou uma certa visão estratégica, né? E isso foi admitido numa ocasião, a gente conversando com, meu Deus do céu, que foi ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Celso Amorim, né? Celso Amorim falou, olha, eu disse isso, e ele falou, você tem razão, nós erramos muito mesmo. E outra coisa, um segundo aspecto da questão, que realmente tem isso, às vezes que não foi erro, né? A escolha foi correta. E os caras quando o cara acharam lá, decepcionaram, porque não tem, talvez, a força de caráter, de personalidade para ser contra majoritária, e está num ambiente que pressiona determinado sentido, a pressão da mídia, isso que o Marcelo acabou de falar agora, que o Celso de Mello resistiu bravamente, né? Pessoas que não tiveram essa força. Né? Tá falando aqui do Fachin, por exemplo. Decepcionaram. O caso é do Fachin. Né? Foi apoiado pelo MST 2 ou 3 vezes. Ele foi nomeado, acho que na terceira campanha dele. Era para acertar, né? Tá, essa era. Eles estavam cansados de errar e quando foi acertar, erraram de novo. Exatamente. E essa foi. E toda a esquerda comemorou, né, a nomeação do Fachin. Eu cheguei a fazer até uma postagem. Eu estava num restaurante quando veio a notícia da nomeação, da indicação dele, né? E eu estava tomando vinho, eu fotografei a minha taça de vinho e coloquei no Facebook, comemorando a nomeação do Fachin. Aposto que ele já pagou. Ele já pagou essa. Posts que envelheceram mal durante os anos, tá? E o exemplo crasso. Eu vou apagar, vou procurar essa postagem e vou apagar. Uma boa, você perguntou se havia sido erro ou ingenuidade, né? Eu acho que na política a ingenuidade é um erro, né? Você não tem o direito de ser ingênuo quando você está nesse momento. Eu me lembro que na época o pessoal dizia muito, pessoal do governo, assim, o Lula quer fazer nomeações republicanas, né? Quer pegar ministros republicanos. Eu falei, quem sabe não fosse melhor ele escolher ministros democratas, né? Porque essa é uma coisa que é tão transparente na política norte-americana, ou seja, presidentes democratas vão escolher liberais, presidentes republicanos vão escolher conservadores. Quando eles vão se eleger, vão na eleição, isso já é uma questão a ser discutida, né? Putz, se eu votar nesse candidato, vai ter um juiz conservador, vai ter não sei o que e tal. De modo que é extremamente esperado e o governo não soube ter essa noção. Acho errado fazer essa ideia do aparelhismo, né? Vou colocar os meus amigos, vou colocar os meus partidários, também está errado. Mas você pode escolher entre pessoas que têm reputação e conhecimento jurídico, aqueles que já demonstraram por todo o seu histórico, né, têm pensamentos ligados a uma área progressista ou mais uma área conservadora. Não é muito difícil, as pessoas sabem mais ou menos como encontrar esses aí. Eu só queria fazer um acréscimo que eu acabei esquecendo de falar. Quer dizer, uma das decisões do qual o Celso de Mello vai ser lembrado, e aí bem e mal, né,
mesmo tempo, há muitas críticas sobre essa decisão, é a questão da criminalização da homotransfobia, né? Ou seja, de colocar a homotransfobia dentro do racismo. O voto é magistral, embora eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas quanto a representar isso uma infração ao princípio da legalidade. Eu acho muito complicado. Assim, eu fico satisfeito do resultado final de mérito, mas eu fico pensando o que um Supremo nomeado por Bolsonaro faria com essas adições, digamos assim, nos tipos penais. Eu fico até arrepiado de pensar. Mas nesse caso, foi magistral, ao meu ver, não foi tanto a decisão, mas foi o voto em si, né? E ele faz um parágrafo gigantesco, eu não vou ler aqui, mas recomendo às pessoas que leiam, sobre a função contra-majoritária do juiz, né? Que ele vai falar, olha, eu sei que todo mundo vai me xingar, vai me falar mal, vai não sei o quê, etc e tal, mas a função do juiz, o seu papel contra-majoritário, de não seguir que essas paixões, enfim, eu acho que isso é uma aula, isso eu acho que é um legado, né? É uma aula que ele deixa e acho que isso é o mais importante. Depois você está falando assim, por que os ministros eles não mantiveram os seus pensamentos? Porque não souberam fazer, como o Márcio falou, não souberam ser fortes o suficiente para serem contra-majoritários. Eu acho que essa é a grande espinho, né, do calcanhar. Eu não sei, eu não suporto a pressão que ele suporta. A pressão que a gente suporta como juiz aqui é muito menor, né? Ninguém fala de mim no Jornal Nacional, graças a Deus, mas eu não sei quanto é que... Como é suportar... tá saindo, hein, Marcelo? Quem sabe? Como é suportar essa pressão. Mas eu acho que essa resposta tem a ver com essa dedicação, esse mergulho na função contra-majoritária. Aqui o Luiz Roberto Barroso, por exemplo, abandonou por completo, né? Hoje ele defende a tese que o juiz é um péssimo de um representante popular. E ele chega a escrever, estava lendo um texto para um livro que eu estou escrevendo, ele chega a escrever que, a certas vezes, o juiz tem mais condição de fazer alterações políticas do que o legislador, porque o legislador ele foi eleito de uma forma complicada, a representatividade dele não é boa, o financiamento de campanha o deixa cheio de amargas e, portanto, vamos deixar com o juiz mesmo que é melhor. Isso é uma terrível desgraça para a democracia. O pior que seja o voto do povo não pode substituir pelo um concurso público, pela nomeação, tal. A democracia não pode subordinar a esse tipo de coisa. Eu acho que aqueles que acabam criando a maior capacidade para resistir à pressão, eles tendem a ter um desempenho melhor. Pode ser que seja o tempo também, né? A gente fala do Fachin, mas a verdade é que o Fachin entrou na brasa, né? O Celso de Mello, para poder ter posturas contra-majoritárias, custou bastante tempo, ele teve 30 anos de mandato aí, né? Então, acho que tem pela frente, acho que os ministros se transformam, os juízes se transformam, eles vão se libertando das suas nomeações, vão aprendendo e tal. Nem todos, né, André? já deu um toque aí que nem todos vão fazer. Agora, eu concordo muito com o Márcio que ele falou, eu não saberia dizer assim, vamos escolher o ministro de uma forma um pouco diferente. Se perguntar para mim, eu acho que o mandato é melhor. Por que o mandato é melhor? Eu sou aquele cara, como o Márcio falou logo no comecinho, né? É melhor pensar no pior e ficar satisfeito, né? Eu sou aquele cara que pensa, as escolhas vão ser terríveis. Bom, mas depois de 10, 11 anos a gente manda de escolha embora e faz outra. Mas quando está diante de uma escolha boa, é de fato um desperdício. Realmente é um desperdício. Mas eu acho que seria mais republicano. Veja, a gente pegou o modelo americano vai até a morte, né? Aconteceu agora com a Ruth Ginsburg, né? Ela foi até a morte. E eu acho que é um pouco de exagero. Por melhor que seja, e ela era fabulosa e tal, acho que a nossa relação republicana não pode ser uma relação tão pessoal, a gente vai botar tudo na pessoa. É uma coisa mais... tem que ser um pouco mais despersonalizado. Então, eu só prefiro o mandato, mas concordo com o Márcio que essa é uma opção política, não é propriamente uma questão de princípio. Quanto à nomeação, todas as propostas que eu vejo que querem mudar,
eu acho que elas são piores do que essa. E tudo bem, é um horror, o Bolsonaro vai escolher tantos ministros, etc e tal. Mas veja, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma lista tríplice que parte dos juízes. Eu não concordo com isso, eu sou juiz, etc e tal, mas não é isso que a gente fala. O STJ é feito assim, é uma lista tríplice do STJ que o presidente escolhe. Não quer dizer que o nível intelectual, político e de honestidade no STJ é melhor do que o Supremo, não acho que tem feito uma coisa melhor. É mais corporativo, e, portanto, vai se criando aqueles grupos, aquela política interna, que eu preferiria que o Supremo tivesse fora disso, ou seja, não tivesse que eles sentarem para fazer uma escolha. Mas como eu prometi para vocês falar uma coisa, porque eu não tinha falado antes, vocês sabem que eu concorri ao cargo de conselheiro do CNJ, né? Entrei numa eleição, nunca foi eleição isso, né? Sempre foi uma coisa que o presidente do Supremo escolhia, mas aí eles ficaram um pouco oprimidos, aí que tinha que fazer um processo aberto, fizeram um processo aberto, e aí eu resolvi me inscrever, mesmo sabendo que minha chance era muito irrisória. Costuma ser uma combinação entre o presidente que está na gestão e o presidente que sai. Na verdade, o que aconteceu foi o presidente que vai entrar, né? E foi escolhido um juiz que havia sido assessor do Fux, que é o presidente que estava entrando. Mas eu tive a grata surpresa de receber 2 votos entre os 11 do Supremo. E como os votos são secretos, eu nunca soube disso. Pelo menos um deles eu fiquei sabendo, porque esse amigo comum que eu tenho com o Celso de Mello, que na verdade é um amigo comum que eu herdei do Marshall, ele passou para mim e disse o seguinte: olha, o Celso gostou bastante e disse que vai votar em você e não sei o que tal. Então eu fiquei muito satisfeito, muito contente. Embora eu tivesse visto ele uma vez, ele não me conhecia pessoalmente, quer dizer, nunca vai lembrar de mim em relação a isso, mas ele teria falado: olha, eu gostei do currículo desse fulano, eu vou votar nele sim, eu não sei com os outros, mas eu vou votar nele. Eu fiquei, sei. Agora, o Márcio, tem algum assunto para falar do Celso de Mello que a gente vai fechar a porta e botar o Cássio na mesa? Não, só um pouquinho em cima do que o Marcelo falou. A questão da ingenuidade política da escolha de governos do PT. Um pouquinho antes, o Bush ganhou a presidência da República com um voto de um ministro da Corte Suprema. Então, estava recente, né? Era recente. Como é que era possível não se ter a dimensão da importância daquilo, né? Coisas que estavam acontecendo no mundo, coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que é mais ou menos o modelo que sempre se seguiu aqui, desde a primeira Constituição americana. E essa questão do presidente da República, quando ele escolhe, o democrata que escolhe um ministro democrata, ou o republicano, o presidente republicano que escolhe o ministro republicano, ele está legitimado porque ele foi eleito também. Então, é uma espécie de legitimação oblíqua, né? Mas ele tem legitimação política para indicar alguém, né, que está de acordo com a visão de mundo dele, de acordo com a visão política dele, que foi consagrada nas urnas. Então não é também uma questão arbitrária. Tem uma certa lógica aí que fundamenta esse tipo de escolha. E infelizmente, né, nós tivemos essa experiência muito ruim, ações compreensíveis, né? Mas enfim, só para complementar o que o Marcelo colocou aí. Falando em indicação ruim, sei que o tema é espinhoso, a comunidade jurídica, principalmente progressista, eu vejo evitar trocar impressões sobre quem é o Cássio Nunes. E no final das contas, parece assim, o pessoal pensou assim, melhor passar isso aí do que um terrivelmente evangélico como que o Bolsonaro tinha dito que iria colocar. O que vocês acharam dessa indicação? Então, essa história aí, André, é do bode na sala, né? Porque
Sem meias palavras, Márcio, vamos aí. Eu bode na sala, com a ameaça de um ministro terrivelmente evangélico. E aí, de repente, vem uma indicação à primeira vista razoável de um ministro, de um desembargador do TRF de Brasília, técnico, né? Até com algumas decisões boas, outras ruins, mas enfim, uma escolha normal, né? Então, que bom, que alívio, que ótimo. E muita gente entrou nessa, né, André? Se deixou levar ali pelo inusitado, né, da indicação que não se esperava, mas a gente conhece o Jair Bolsonaro. Então, sim. Agora, vamos lá. A gente conhece o Jair Bolsonaro. Temos um psicopata na presidência da República. Houve conversas, houve reuniões. Então, o que nós devemos pensar nesse momento, sabendo o que é Jair Bolsonaro, o que nós devemos pensar nesse momento que houve nessas conversas? O que se falou nessas conversas? Né? Quantas matadas no peito foram discutidas? O interesse do Bolsonaro é proteger a família dele, é proteger os filhos, se proteger. Então, não dá para imaginar que ele fez uma escolha, deixa eu ver aqui o currículo desse, realmente um bom currículo, gostei desse cara, né? Não dá para imaginar que houve uma coisa assim. Não tem nem competência para isso. Outra coisa, assim, sabe, currículo enfeitado, plágio. A explicação dele para os plágios, né, que foi endossada pelo amigo dele, é pueril. Não, imagina, nós tínhamos um trabalho conjunto, tínhamos textos dos dois computadores, aí cada um pega um texto e escreve alguma coisa e assina sozinho, né? É uma dupla dinâmica, Batman e Robin da doutrina jurídica. Olha, deixa eu botar meu caneca aí. Eu posso dizer que eu falei, não foi por justificando, mas foi no outro podcast, lá no Vira Casacas, isso antes da nomeação. Eu não sabia da indicação, não sabia quem ia ser. Ia se discutir, vai ser um terrivelmente evangélico. Eu falei, eu acho que não vai ser terrivelmente evangélico. Porque a gente já sabe como a cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pensa como um réu, né? Ele pensa em como ele pode se proteger a sua família. E ele não vai ter coragem, não ia ter coragem de colocar uma pessoa extremamente conservadora, porque passa alguns anos, ele sai do poder, rompem as ligações, ele tem lá um cara extremamente conservador e severo, ele não tem tanto princípios morais assim, para poder dizer, não, eu fiz isso pela família brasileira. Não, o Bolsonaro, a gente sabe disso, ele pensa como um réu, tanto para um réu ele não vai querer, ele foi encontrar um juiz que tem um perfil mais ou menos garantista, pelo que falam aí, enfim, teve até aquilo que ele seria uma marca terrível do passado, que é a nomeação da Dilma para cá, a nomeação não sei o que para lá, mas que é uma pessoa que tem, que se um dia vai julgá-lo, não vai julgá-lo com um rigor severo de um grande, terrivelmente evangélico, um chefe de polícia, etc. e tal. Então eu acho que, não conheço o Cássio, não tenho ideia dos atributos que ele tem para o cargo ou não. Obviamente que não dá para compará-lo com o Celso de Mello, acho que não dá para comparar nem os que estão lá no Supremo, né? Que dirá os de fora. Acho que o Bolsonaro foi extremamente indelicado ao fazer a indicação quando o Celso de Mello ainda estava no poder. Acho que ele devolveu, digamos assim, para o Celso de Mello o fato do Celso de Mello ter mandado ele falar pessoalmente, ser interrogado pessoalmente. Foi muito descortês, porque não deu para velar, digamos assim, o Celso de Mello, né? Quer dizer, o Celso de Mello morreu e o assunto já foi, o sucessor tomou conta do assunto. Por isso, em geral, você nunca faz uma indicação dessa antes, para você permitir que você acabe e tal, faça a homenagem, e aí você começa a fazer. Ele fez antes, cortou, digamos assim, o barato da saída de Mello, e agora não sei como é que é esse... Eu vou dizer que eu ouvi uma parte da sabatina dele, né, basicamente a primeira parte, a parte da manhã. Eu acho que ele soube responder muito bem as perguntas e tal, mas também não tem nada de muito relevante que estava ali sendo... O que me chamou a atenção é que os senadores só pensam
em direito penal. Não tem mais nada pela frente, eles só querem saber de assuntos de direito penal. Parece que tudo é concentrado nisso. E o diabo preocupado, né? E o diabo é que ninguém, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nem Bolsonaro é capaz de nomear um ministro da área penal, né? Não temos nenhum. O Supremo virou uma grande vara criminal, né? Um grande fórum criminal lá, e não tem ninguém cresce da área criminal, um juiz criminal, um promotor da área criminal. Por exemplo, Celso de Mello, ele sabia muito, veio dos registros públicos, do direito constitucional, que era a área dele. Marco Aurélio sabe muito também, veio do direito do trabalho. Peluso, quando foi, também conhecia, mas veio do direito de família. Gilmar, do direito constitucional. Enfim, ninguém vem do direito penal, e todo mundo só quer falar do direito penal. Acho que em algum momento, espero que não seja com o Bolsonaro, vou ser bem sincero com isso, mas em algum momento seja colocado alguém que tenha essa origem, digamos assim, no crime, no crime no bom, no bom sentido. Tornou meio penalista lá, foi o Marco Aurélio, né? Agora, quanto ao Marco Aurélio, quem não ouviu tem que ouvir o podcast aí com o Dieter, a Ana Cláudia Pinho e o Rubens. Eu ouvi hoje aí, tá muito bom. Foi muito massa esse programa, viu? Muito legal. Bom, então com essa análise aí da saída do Celso de Mello, um pouquinho assim, uma palhinha do que talvez a gente tenha que segurar um pouquinho a emoção na nomeação do Cássio Nunes. Eu achei que foi muito importante essa fala do Márcio pra gente não nivelar por baixo nas nossas expectativas. Mas enfim, eu acho que foi um programa muito legal pra gente entender um pouquinho do histórico que foi a atuação desse ministro. E enfim, vamos continuar aqui nos justificando, analisando todas as tretas que envolvem o Supremo. É um tema recorrente aqui pra gente, de vira e mexe a gente tá abordando as discussões que estão rolando na corte. E é isso, sigam acompanhando a gente e obrigada Márcio e Marcelo por terem participado aí da nossa gravação. Obrigado, abraço pra todo mundo. Valeu, foi muito legal. É isso aí, gente. E como a gente acabou de falar aí no finalzinho, o Marcelo falou, se você não viu o episódio anterior, cara, vale muito a pena, timaço de peso. Então, não vou me alongar mais, volta um episódio que vai valer a pena, real, oficial. Valeu, até a próxima semana.